indicadores e metas, que é o nosso capítulo 5. Primeiramente, vamos à definição de indicadores e metas. O que é um indicador? Indicador é qualquer coisa que nos ajuda a verificar se estamos melhorando continuamente dentro de um objetivo. É interessante observar que indicador pode ser qualquer coisa, não necessariamente uma unidade de medição ou um número. Veja um exemplo. O fato de uma pessoa não me cumprimentar é um indicador de que talvez ela tenha algum problema comigo. Se eu realizo uma ação de conversar com esta pessoa e sanar qualquer desentendimento, então talvez a pessoa passe a me cumprimentar. E aí então o indicador mostra que aparentemente ela não tem mais problemas comigo. Nesse exemplo, a gente pode perceber que qualquer coisa que possa mostrar uma melhoria, no caso é o fato da pessoa me cumprimentar, pode ser um indicador. Este é o conceito. Qualquer coisa que possa nos mostrar uma melhoria. E nós estaremos colocando indicadores sempre vinculados a algum objetivo de nosso BSC ou de nosso mapa organizacional. Muito bem. E as metas? O que são metas? Meta é aquilo que buscamos ou que desejamos para o nosso indicador. Lembrando que, no exemplo anterior, o fato de eu ter realizado a ação de conversar com a pessoa foi porque eu tinha uma meta de que esta pessoa me cumprimentasse. E aí, após eu conversar, a pessoa passou a me cumprimentar, significa que o realizado, ou seja, o resultado da ação que eu tomei foi uma melhoria no indicador, ou seja, alcancei a minha meta. Sempre que houver uma meta, haverá também um realizado, que significa o resultado das ações que tomamos. E o realizado pode ser que nós conseguimos alcançar a meta ou não. Vejamos alguns exemplos. O indicador poderia ser, por exemplo, um crescimento em relação ao mercado. E nós teríamos uma meta de 4%, enquanto o nosso realizado foi 5%. Outro indicador poderia ser um feedback real dos clientes, onde, na média, nós queríamos uma meta de ótimo e nós obtivemos, dentro de determinado período, um realizado de regular. É importante que fique bem claro que, para efeito de BSC, metas estão sempre vinculadas a indicadores. Metas têm a ver com indicador, sempre. Então, se nós falarmos em meta, nós estamos falando de um indicador. A meta para um indicador. Então, esta é uma definição para BSC. Por quê? Porque dentro de muitos planejamentos aí, orçamentários, estratégicos e tudo mais, se define em metas, a gente vê cada definição de metas mais estranhas possíveis. Metas como projetos, metas como objetivos, metas como várias outras coisas. No caso do BSC, isso é claro e transparente. Meta é o valor que desejamos, ou aquilo que desejamos para o nosso indicador. Certo? Continuando. Vocês já ouviram a frase, o que é medido é realizado? Bom, quando se fala de gestão de indicadores, sempre nos trazem uma frase assim. Como se medição fosse a coisa mais importante que existe. Imaginem vocês que têm esposas ou namoradas, chegando um dia para ela e dizendo: querida, aprendi num curso de BSC que é preciso medir para alcançar metas. Como você sempre busca ficar mais bonita, que tal se nós tirarmos suas medidas hoje e depois verificá-las novamente daqui a um mês? Qual você imagina
que será a reação de sua esposa ou namorada a esta pergunta. Ou se você é do sexo feminino, qual seria a sua reação se o seu esposo ou namorado lhe perguntasse isso? Bom, eu não gosto nem de imaginar. Eu nunca perguntaria isso para minha esposa. Mas essa brincadeira é muito real. Será que é tão simples assim? Será que para nossa esposa melhorar o visual basta começar a tirar medidas? Será que para nossa equipe melhorar o desempenho basta enchermos a empresa de indicadores e metas e começar a medir desempenho? A resposta é simples. Não. Não porque, infelizmente para muitos e felizmente para outros, o ser humano não é um ser matemático e racional. O ser humano é um ser emocional. E como uma empresa é um conjunto de seres humanos, tanto as reações da equipe como o desempenho da equipe estão muito mais ligadas a fatores emocionais do que a fatores racionais. Ciente disso, indicadores e metas só são eficazes quando, primeiro, são determinados pela motivação intrínseca da própria pessoa ou da própria equipe, e não por um superior hierárquico. Se nossa esposa ou namorada resolver ela mesma começar a se esforçar para mudar suas medidas, ótimo, ela mesma irá buscar indicadores e metas para ajudá-la. Isso significa que, se a equipe se sentir segura, capaz, forte, unida, confiante, a própria equipe irá acreditar que é possível e importante buscar novas metas. Não será porque alguém quer que a equipe busque essas metas ou porque alguém dá recompensas para a equipe se ela buscar. Mas é porque a própria equipe considera viável e importante buscar suas metas. 2. A própria pessoa ou equipe entende que a melhoria do indicador ou a busca da meta depende só dela e não de outras pessoas ou de outras áreas. A grosso modo, de que adianta eu estabelecer uma meta de entregar 10 produtos se a fábrica consegue produzir só 5? Porque o fornecedor teve um problema na importação e porque Suprimentos não conseguiu matéria-prima suficiente. Enfim, em empresas devemos tomar muito cuidado com o estabelecimento de metas. Por quê? Em uma visão global e sistêmica, todas as áreas dependem de todas as outras áreas. E se existe essa interdependência, é uma ilusão acharmos que uma meta específica da área de vendas ou de suprimentos irá estimulá-los. Na verdade, irá gerar até um estado de conforto, pois sempre haverá uma justificativa racional para o não atingimento de uma meta. Portanto, metas fazem sentido quando a equipe ou a pessoa sabe que depende só dela e de mais ninguém o esforço para alcançá-la. Terceiro, a medição não burocratiza o trabalho. Muitas vezes a preocupação em levantar indicadores e medir se torna tão grande que as pessoas, do lado burocrático, esquecem que a empresa precisa trabalhar. E as pessoas, do lado produtivo, desenvolvem verdadeira aversão aos sistemas de medição. Ou seja, gera-se um conflito que dura muito tempo nas empresas. Portanto, se a medição burocratiza, não meça. Ponto. Porque trabalhar é mais importante. Quarto, indicadores e metas devem ser utilizados como uma das referências para as decisões, entre muitas outras que devem ser avaliadas. Indicadores e metas nunca devem ser tratados como verdades absolutas, porque eles não são verdades absolutas. Eles simplesmente mostram desempenho passado.
não mostram causas. Veja bem, nós estamos falando de indicadores numéricos. Independentemente do que mostra o indicador, causas devem ser investigadas, levantadas e determinadas em consenso pelas equipes. Só assim serão produzidas boas decisões. Quinto, indicadores devem existir somente na quantidade mínima necessária. Na verdade, quanto menos, melhor. Justamente porque, na verdade, poucos indicadores vão se encaixar neste padrão de eficácia que estamos montando. Finalmente, são interessantes os indicadores que possuem vínculo direto com ações de melhoria que estão sendo realizadas. Neste caso, nós estamos falando de indicadores qualitativos. Eles são muito importantes porque eles mostram o resultado logo depois da ação. O indicador qualitativo nós fazemos agora e já ficamos sabendo se melhorou ou se não melhorou. A coisa mais importante que podemos dizer sobre indicadores é o seguinte: no BSC em Rede, não estamos focados na gestão financeira, como nós já vimos lá atrás, onde os indicadores são tudo. No BSC em Rede, estamos focados na gestão de clientes, processos e pessoas. E lembrando que pessoas são a base da gestão. Portanto, dentro deste nosso foco, indicadores e metas não garantem melhoria, mas as pessoas que garantem melhorias. Isso é muito importante que fique claro, né? Nós temos como base de nossa gestão as pessoas. Então os indicadores eles têm que existir, né, para que as pessoas trabalhem melhor e não o contrário. As pessoas existirem para que os indicadores apareçam melhor. Quem realiza as melhorias são as pessoas. Nós temos que lembrar muito bem disso. Vamos ver agora alguns impactos negativos que os indicadores e metas provocam em todas as empresas. É importante estarmos cientes desses impactos quando estivermos propondo indicadores para medir o nosso desempenho dentro do BSC. Vejam bem alguns dos perigos. Primeiro, supersimplificação dos problemas e da análise. O indicador faz com que as pessoas simplifiquem sua visão dos problemas. Ao invés de agir no global, elas passam a agir sempre no específico, acreditando que irá resolver. Já que sua responsabilidade passa a ser somente o indicador e não a empresa como um todo. É como se utilizássemos um termômetro para medir se estamos com febre. As pessoas que estão submetidas ao indicador tendem a pensar que o problema sempre é a febre e sempre será resolvido com o antitérmico. Ou seja, elas perdem a capacidade de enxergar outras possibilidades como infecções ou doenças que a pessoa pode ter. Isso tende a ocorrer todas as vezes que é outorgado para uma equipe ou para uma pessoa a responsabilidade sobre um indicador específico. Outro problema, né, que complementa esse é justamente a perda de visão sistêmica e organizacional como um todo, que tem tudo a ver com essa situação anterior. As pessoas elas acabam restringindo a própria capacidade de pensar. Quantas vezes entramos em empresas e ouvimos reclamações dos líderes sobre a iniciativa e a capacidade de análise das suas pessoas? Ora, isso não muda enquanto a responsabilidade dessas pessoas estiver restrita por indicadores ou metas muito específicas. Porque as pessoas, quando estão vinculadas a indicadores ou metas muito específicas, elas tendem a achar que a vida delas é aquilo e que todo o resto da empresa, do ambiente ou do contexto não tem muito a ver com elas. Terceiro perigo: geração de atitudes e comportamentos indesejáveis nas pessoas. Aqui nós estamos falando de atitudes como individualismo, falta de espírito de equipe,
falta de iniciativa, baixo nível de persistência e muitas outras coisas decorrentes, até mesmo um puxando o tapete do outro, a existência de fofocas, clima desagradável, etc. É incrível ver como uma das causas raízes de tudo isso é a forma como são distribuídas metas nas empresas. E isso tudo é acentuado de forma brutal quando essas metas estão vinculadas a recompensas, a bônus ou a PPR. Quarto grande problema: síndrome da medição pela medição, com consequente perda de foco. Isso ocorre quando as empresas ficam criando áreas, departamentos, setores, funções, controladorias, etc. Tudo para ter que lidar com análise de dados e índices. No fim do dia, se analisa tanta coisa e não se sabe o porquê de nada. Já conheci empresas que criaram departamentos com 20 pessoas só para cuidar de BSC. É claro que é aquele modelo acadêmico que a gente conheceu lá atrás, né? E apesar de ter todo esse departamento, né, as gerências de operação, né, o pessoal de operação, nem sabia para que essa ferramenta servia. Essas empresas perderam totalmente o foco da gestão. Elas estão vivendo sobre o efeito, ou seja, indicador é tudo, medição é tudo. E elas estão numa síndrome, estão vivendo uma síndrome de medição por medição, ou seja, é aquela vida dentro do efeito. Quinto grande problema é o aumento da burocracia com consequente piora do clima. A gente lembrando lá daquela imagem de 3D da empresa lá, que tem aquelas 3 imagens, né, que é a geração de valor, as relações de poder, que é a burocracia, e as relações informais, a gente lembra que se a gente aumentar a burocracia, a tendência é que as relações informais fiquem negativas. Portanto, indicadores e metas, é importante a gente saber disso. Indicadores e metas são coisas que estão no limiar entre burocracia e efetividade. Por isso exigem muito cuidado. Se pender para o lado da burocracia, significa que vai piorar o clima da empresa. Bom, meus amigos, espero que não tenham ficado muito deprimidos com essas realidades sobre indicadores e metas. Mas a visão mecânica da gestão tende a nos passar que existe uma importância muito grande de se ver tudo sob a ótica de indicadores, metas e números. E se nós passarmos a enxergar a empresa como um sistema orgânico e não mecânico, o que é a nossa proposta com a geração de valor, a forma de enxergarmos e utilizarmos o indicador também muda. É isso que precisamos ter em mente. No BSC em rede, no planejamento dinâmico, a nossa visão tanto do indicador como das metas é orgânica e não mecânica. E é sempre dentro desta visão orgânica que nós iremos aplicar e utilizar indicadores e metas. Por isso nós temos que ter todos esses cuidados. Por isso existem esses perigos. Esses perigos são justamente decorrentes da mecanização, de a gente usar indicadores para tentar mecanizar o sistema, enxergando a empresa como um sistema mecânico, né? E quando a gente começa a tomar esse cuidado, significa que a gente está começando a olhar a empresa como um sistema orgânico. E onde os indicadores e metas eles têm um papel um pouco diferente.